Ei pessoal, aqui é o Isaac Ness e eu tenho um recado que vai durar exatamente 30 segundos e logo depois o episódio vai começar. Aguenta aí! Para quem não sabe, as nossas camisetas já estão à venda. Elas têm esse desenho incrível baseado em uma pintura que eu fiz, acompanhado da frase "Que tal fechar os olhos e abrir a cabeça?". Frase essa que você pode ressignificar de infinitas maneiras a partir da sua experiência. O tecido e a costura e a estampa são de ótima qualidade. É coisa para durar a vida toda mesmo. Se você quiser uma, é só entrar em amevocê.com, que é a empresa que fabrica e distribui as camisetas, e pedir a sua. E se por um acaso você estiver muito longe da região sul e o frete ficar muito caro, apresentem o canal para um amigo. E se ele quiser comprar uma camiseta também, vocês podem comprar juntos e dividir o valor do frete. E finalmente, vamos ao episódio de hoje. Você já reparou que em Star Wars sempre tem alguém que literalmente perde a mão? Pois é. Por quê? A princípio pode parecer só mais uma consequência das batalhas com sabre de luz, mas se nós nos debruçarmos um pouquinho mais sobre essa questão, pode ser que um significado muito mais profundo se revele. As posturas e alguns movimentos dos Jedi nos filmes lembram um pouco o Kendo, a arte marcial moderna derivada do Kenjutsu, que era aquela dos samurais do Japão feudal. Na filosofia, no entanto, o caminho Jedi parece ser uma inversão completa. Para entender isso, é preciso nos aprofundarmos um pouco mais na tradição fictícia, o lore de Star Wars. Esse livro, O Caminho Jedi, é basicamente uma enciclopédia oficial da Ordem Jedi. Um compilado de todo o conhecimento adquirido ao longo das eras, com comentários dos personagens dos filmes, como o Luke Skywalker, o Mestre Yoda, o Conde Dooku e por aí vai. Ele tem uma parte dedicada aos Padawans, que são meio que os estagiários da Ordem Jedi, e essa parte tem um capítulo chamado Sabres de Luz, Construção e Uso, que é bem autoexplicativo. É nesse capítulo que nós conhecemos um pouco mais sobre as técnicas de finalização de um Jedi, chamadas de marcas de contato, que são todas embebidas de filosofia. Lendo com atenção, dá para perceber que o objetivo fundamental de um cavaleiro Jedi é finalizar a luta da maneira mais rápida e piedosa possível. Segundo o guia, o objetivo dessas técnicas é preservar a vida, a menos, é claro, que as circunstâncias obriguem a desferir um golpe mortal. Enquanto as lutas entre samurais geralmente eram curtas e finalizadas em no máximo 3 ou 4 golpes letais, os Jedi estendem a luta ao máximo enquanto procuram uma forma de finalizá-la sem tirar a vida do oponente. Tanto é que a primeira técnica de finalização Jedi é o Shin, que consiste em ferir superficialmente a mão com a qual o oponente empunha o sabre. É um movimento muito difícil de ser executado, então quando não é possível, existem outras marcas de contato, menos precisas, que são mais drásticas, mas ainda não fatais. É aí que entra a Chomai, que é a famosa técnica de decepar a mão do adversário. E quanto mais violentas vão ficando essas marcas de contato, mais o livro adverte o leitor para evitá-las para fugir da tentação do lado sombrio. O Sai Cha, por exemplo, que é o ato de cortar a cabeça do adversário, deve ser considerado apenas em último caso. Então, no episódio 3, quando vemos o Anakin decapitando friamente o Conde Dooku, que estava rendido e desarmado, fica evidente o início de sua decadência para o lado sombrio. Por outro lado, décadas depois de ter se tornado o grande vilão da saga, esse mesmo personagem, ao cortar a mão de seu filho ao invés de matá-lo, começa a mostrar sinais de misericórdia, sugerindo uma possível redenção, que acontece algum tempo depois. Mas essa explicação com base na tradição Jedi não se sustenta muito bem porque, tirando essas batalhas icônicas, nos outros momentos em que um personagem aleatório perde a mão, parece ser muito mais por um reflexo do que por um movimento pensado do Jedi. E sejamos honestos, será que o George Lucas realmente pensou na filosofia Jedi com esse nível de detalhe desde os anos 70? É possível, mas conhecendo esse cara, eu acho que o processo foi outro. No episódio 3, A Vingança do Sith, o Anakin aparece com uma cicatriz do lado direito do rosto. O filme não dá nenhuma explicação para isso, simplesmente está lá. Alguns fãs até acharam que fosse alguma referência ao segundo filme da trilogia antiga, no qual Luke aparece cheio de cicatrizes no rosto, que inclusive são reais, consequência de um acidente sofrido pelo Mark Hamill. Mas quando perguntaram para o George Lucas de onde tinha vindo aquela cicatriz,
Ele respondeu que não sabia. Ele disse que foi uma escolha puramente estética, que decidiu colocá-la porque achou que ficaria legal. Depois o pessoal responsável pelos livros e quadrinhos oficiais daria um jeito de explicar. O George Lucas me parece ser um diretor que caminha muito pelo instinto. Alguém que comunica mais pela via sensorial do que pela lógica. Então, pode ser que esse cara já tivesse pensado nas técnicas de batalha Jedi desde o primeiro filme? Pode, mas não faz muito o estilo dele. Eu fico mais inclinado a acreditar que toda essa construção da Ordem Jedi foi posterior, que na verdade foram razões estéticas que motivaram George Lucas a tomar algumas decisões que ele tomou, como essa coisa de cortar a mão que se tornou recorrente na saga. Mas é importante destacar que não é porque um elemento dentro da narrativa é primariamente estético que não tem significado. Ao contrário do que diz a mitologia da própria saga Star Wars, se é que eu a entendi bem, não existe uma força mística que nos faz perceber o invisível, prever o que vai dar certo ou errado ou pressentir o perigo. No mundo real, são as nossas experiências, nossas crenças e opiniões internalizadas que nos conduzem a pensar de um jeito ou de outro, mesmo que nós não percebamos isso. Então todo esse decepamento de mãos do George Lucas, apesar de ser só estético, com certeza tem alguma justificativa na cabeça dele. E ainda que ele mesmo não saiba qual é, a gente pode jogar o jogo do e se e tentar encontrar uma motivação possível para isso. Já que estamos falando de estética, cabe a pergunta: que sensação causa ao público ver o Luke Skywalker perder a mão desse jeito? Nossas mãos têm muita importância para praticamente tudo que nós fazemos no dia a dia. Na verdade, por serem do jeito que são, com os polegares opositores, elas permitiram uma evolução descomunal em relação às outras espécies. Por causa delas, nós conseguimos manipular o fogo, fabricar e manusear ferramentas, cultivar o alimento, nos comunicar não verbalmente, construir máquinas simples e complexas, produzir arte. Se a gente for parar para pensar, é muito difícil citar uma atividade humana para a qual as mãos sejam absolutamente dispensáveis. O que não quer dizer que alguém que perde uma mão não possa fazer mais nada, mas é óbvio que essa pessoa precisa passar por um processo de adaptação, até porque temos muita coisa para melhorar na questão da acessibilidade. O ponto é que ver alguém perder uma mão é desesperador porque todos nós temos consciência do quanto isso muda completamente a vida de alguém. O Robert Kirkman, criador dos quadrinhos e da série de TV The Walking Dead, certa vez disse que a pior decisão dele nos quadrinhos foi ter feito o protagonista perder uma mão. Ele diz que isso virou um pesadelo para ele enquanto roteirista, porque a partir daquele momento todas as cenas de ação que envolvessem aquele personagem tinham que ser pensadas de uma forma completamente diferente. No caso de Star Wars, talvez a sensação que o roteiro estivesse tentando extrair do público fosse justamente essa, de uma mudança drástica, um momento a partir do qual a vida do herói jamais seria a mesma. Fisicamente, isso perde um pouco a força no fim do filme porque o George Lucas dá uma trapaceada e põe uma mão robótica no Luke. Ainda assim, perder a mão funciona como uma marca simbólica do momento em que o personagem descobriu a verdade sobre sua origem, o que desperta nele um ódio pelo qual ele é tentado a ir para o lado sombrio da força. O mesmo vale para o Anakin. A perda do braço marca o início do seu declínio às trevas, tanto é que a primeira vez que ele mata friamente alguém é em um ato de vingança contra o cara que cortou o braço dele fora. Tem uma cena maravilhosa na versão 2D da série animada Clone Wars, na qual Anakin tem uma visão em que uma força maligna corta o seu braço e no lugar dele cresce uma praga que começa a destruir todos a quem ele ama. Confirmando essa visão, ele cede à infecção e se torna o Darth Vader. Já o Luke conseguiu resistir ao sentimento de ódio que tinha pelo pai e salvou a galáxia. Parece que o símbolo da luta contra a corrupção do lado negro é perder um braço para os homens da família Skywalker. Mas e para as mulheres? E vamos finalmente falar da nova trilogia, da qual 2 dos filmes foram encabeçados pelo diretor J.J. Abrams. Você já reparou que entre todos os heróis de Star Wars, a Rey é a que parece usar menos roupa? A diferença é sutil, mas está lá. As roupas dela mostram mais os ombros, as pernas, tem um decote, coisa que é absolutamente incomum para os homens na saga, principalmente os Jedi. E você reparou também que ela saiu ilesa dessa trilogia? Ela não só é a primeira Skywalker, ainda que auto-intitulada, que não perde nenhum membro em batalha, mas ela sempre aparece no filme seguinte sem uma cicatriz.
Ela tem alguns arranhões e hematomas, até porque seria bem esquisito passar por tanta coisa sem pelo menos ralar um joelho, mas nunca é algo que deixa uma marca que continua com ela para o próximo capítulo da história. Nunca é algo que quebra a simetria do corpo dela, nunca é algo que vai estar ali continuamente lembrando da luta contra o lado sombrio. Parece que existe uma super proteção a essa mulher que não existe para os outros heróis. Você não acha curioso que a Rey seja o personagem que mais mostra o corpo e ao mesmo tempo o que menos se fere? Eu entendo que talvez a Disney tenha considerado que decepar um membro seria gráfico demais para o público infantil, mas nenhuma cicatriz? É quase, e aqui eu estou usando a palavra quase querendo não usar, é quase como se ela fosse uma peça em uma vitrine, que precisasse ficar bonita, imaculada o tempo todo. Com o Kylo Ren, o outro protagonista, é outra história. Ele toma porrada o tempo todo, ele ganha uma cicatriz no rosto, uma no peito, uma no abdômen, ele é o cara que carrega todas as marcas de batalha. Até no momento de sacrifício da Rey, ele foi lá e roubou a cena. Aliás, ele não roubou nada, esse momento foi dado a ele. Porque no fundo, pro J.J. Abrams, a Rey não merece ser o mártir do filme. No fim das contas, ela é tratada só como um rostinho bonito mesmo. O herói da história, o personagem que tem todas as aflições no seu próprio corpo, que tem a jornada mais interessante, que tem a redenção e que no final ganha um beijo como recompensa, esse é o Kylo Ren, esse é o homem. E eu não teria absolutamente nenhum problema com isso se o filme não fingisse que a protagonista é a Rey para tentar se vender como uma obra representativa. Só que o J.J. Abrams não engana ninguém. Veja o que ele fez com a personagem Rose. A atriz asiática que a interpretou recebeu milhares de ofensas racistas nas redes sociais depois do último filme. E o que o Abrams fez? Apagou completamente a personagem no episódio seguinte. Porque o compromisso dele não é com as minorias de raça ou gênero ou quaisquer que sejam. O compromisso dele é com dinheiro. Bastou um punhado de nerds fazendo barulho xenofóbico na internet que ele cedeu e apagou toda a relevância construída para a personagem no filme anterior com medo de perder bilheteria. Mas com a Rey ele foi mais esperto, né? Foi caso pensado. Veja que plano perfeito. Fazer um filme em que uma mulher adota o nome Skywalker sem mais nem menos, mas o arco tradicional dos Skywalker é de um homem. Assim você achou que ia agradar a todo mundo, JJ? Não, senhor. As pessoas estão lutando por representatividade há muito mais tempo do que você faz filmes. A gente tá ligado dessa conversa fiada tua. Se não é para diversificar o protagonismo de verdade, é melhor nem fazer. Quando o tema é diversidade, eu sempre gosto de pôr na roda um verso do J. Cole. Foda-se o bom. Nós exigimos o ótimo.